Boa noite, gente. Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações entre teoria e clínica. Pensando como neste primeiro semestre de aula, nós temos a matéria de teoria psicanalítica e no segundo semestre a matéria de clínica, mais voltada para a prática clínica. Mas essa separação, ela ajuda pedagogicamente. Mas em termos de compreensão da psicanálise, todos os conceitos que nós aprendemos sobre teoria, todos os conceitos que virão, eles emergem da escuta clínica. Como nós vimos na aula passada, a própria psicanálise, ela não surge como psicanálise. Freud começa o tratamento de pacientes, aprende hipnose com Charcot, usa o método catártico criado por Breuer, e então, numa transição em que ele deixa de usar a hipnose do método catártico e pede para que a paciente fale sem ser interrompida, inclusive foi ideia de uma paciente que diz, me deixa falar, né? E assim a psicanálise começa. Então, desde o início e por toda a construção da teoria psicanalítica, toda a construção teórica, a clínica está presente. A clínica é o solo fértil em que a teoria cresce. E então, hoje, nada melhor do que a gente pensar nesse percurso em que teoria e clínica estão tão ligadas, do que escutar o Freud contando como foi para ele. O que a gente aprendeu na aula passada, agora eu vou escolher um texto de Freud em que ele conta nas palavras dele como esse processo foi. E eu acho interessante para vocês conhecerem como o Freud escreve bem, como ele escreve bonito. Eu, pelo menos, eu fico encantada assim, com os escritos do Freud. Mas não sou só eu, não. Né? O Freud deixou muitas contribuições para a psicanálise, para a atuação profissional em psicologia. Mas sabe qual prêmio que ele ganhou quando ele era vivo? Um prêmio de literatura. Então, eu achei que essa era uma boa oportunidade de vocês conhecerem um pouco sobre a escrita do Freud em um texto que chama 5 lições sobre psicanálise, que são, de fato, 5 lições que ele escreveu em uma visita para os Estados Unidos em 1910, para apresentar para médicos e para pessoas leigas, pessoas que nunca tinham ouvido falar da psicanálise, o que é a psicanálise. Ele viaja, então, aos Estados Unidos para contar sobre a psicanálise para pessoas que nunca tinham ouvido. Então, por isso que esse texto é interessante também, porque é como Freud escolhe apresentar a psicanálise. Eu escondi algumas palavrinhas dos parágrafos, porque eu imagino que a partir da aula passada vocês já conseguem identificar do que é que o Freud está falando, ok? Então, eu vou começar lendo junto com vocês e comentando, mas a nossa aula de hoje, além do objetivo de falar sobre teoria clínica, tem como objetivo também que vocês conheçam um pouco a forma do Freud de falar, a forma do Freud de contar sobre a psicanálise, no caso da psicanálise começando, da psicanálise surgindo. O nome do texto é 5 lições, e na primeira lição ele diz assim: Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-se-me como conferencista em um auditório de estudiosos do Novo Mundo. Então, aquele ponto que ele está embaraçado, constrangido, né? É uma situação nova. O Novo Mundo que ele se refere é como as pessoas chamavam na época os Estados Unidos. Freud estava vindo da Europa e aí ele chega ao chamado Novo Mundo. Considerando que devo esta honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise, será esse, por consequência, o assunto de que lhes falarei.
tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão de conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Então, é assim que ele conta que veio ao Novo Mundo, aos Estados Unidos, falar de psicanálise, esse novo projeto terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, o sublinhado é do próprio texto, tá, gente? A mim não cabe, pois não participei de suas origens. Freud aqui é modesto, né? Ele se retira das origens da psicanálise e conta como foi. Era ainda estudante e ocupava-me com os meus últimos exames, quando outro médico de Viena, o Dr. Joseph Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem tananã. Lembra que eu contei que eu ia tirar algumas palavrinhas? Então, é aqui que ele conta do Breuer usando o método. Ocupemo-nos, pois, primeiramente, da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente descrita nos estudos sobre a tananã, que mais tarde publicamos, o Dr. Breuer e eu. Então, lá está Freud contando da importância de Breuer e do método dos procedimentos criados por Breuer para os atendimentos clínicos. Mas, preliminarmente, uma observação. Vim a saber, aliás, com satisfação, que a maioria de meus ouvintes não pertence à classe médica. Então, ele vê que lá, nesse lugar onde ele está fazendo a conferência, não são todos, ou melhor, a maioria não são médicos. Não cuidem, porém, que seja necessária uma especial cultura médica para acompanhar a minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos, nos separaremos, para seguir com o Dr. Breuer uma rota absolutamente original. Então, ele conta que a origem da psicanálise ele atribui ao Breuer, né? Embora a gente saiba que ele participou junto com o Breuer, mas ele atribui ao Breuer, diz que não é necessário ser médico, né? Que inicia no campo médico, mas segue um outro caminho, e Freud chama esse caminho de absolutamente original. Ele vai contar, então, da paciente atendida por Breuer. A paciente do Dr. Breuer, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou, no decurso de sua doença, que durou mais de 2 anos, uma série de perturbações físicas e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espástica de ambas as extremidades do lado direito, com anestesia, sintoma que se estendia por vezes aos membros do lado oposto, perturbações dos movimentos oculares e várias alterações da visão, dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa, repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede martirizante. Redução da faculdade de expressão verbal, que chegou a impedi-la de falar ou entender a língua materna, e, finalmente, estados de absência, de ausência, confusão, delírio e de alteração total da personalidade, aos quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Então, lá está Freud falando de Ana O, como nós vimos na aula passada, e esses são os sintomas tais como os descritos por Freud. Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que se trate de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura, e que levará rapidamente o enfermo a um desenlace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifica-se outra opinião muito mais favorável. Quando tal quadro mórbido é encontrado em um indivíduo jovem do sexo feminino,
cujos órgãos vitais internos, coração, rins, etc., nada revelam de anormal ao exame objetivo, mas que sofreu, no entanto, violentos abalos emocionais, e quando em certas minúcias os sintomas se afastam do comum, já os médicos não consideram um caso tão grave. O que o Freud está apontando? Que não, apesar de tantos sintomas, não se encontra causas físicas, causas orgânicas, que um exame pode verificar. Pode ser que os motivos sejam, então, emocionais. Mas, quando os motivos são emocionais, as pessoas vão lá e dizem assim, não é tão grave assim. Né? Eu costumo brincar que é como se nós, da psicologia, nós fôssemos especialistas em nada. Por que especialistas em nada? Porque as pessoas dizem assim, isso daí que você tem não é nada, você tem que ir para terapia. Mas isso aí não é nada, é psicológico. Mas você está agindo desse jeito, isso aí que você tem não é nada, né? E é o que o Freud está dizendo. Quando, ao invés de origens orgânicas, origens biológicas, as origens eram emocionais, as pessoas agiam como se não fosse importante. Aqui ele está contando dos médicos contando que a tananã não é importante, né? Como vocês sabem, eu escondi uma palavrinha aí para saber se vocês identificam o que é. O que os médicos fazem ao dizer que isso não é tão grave? Afirmam que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas desse enigmático estado que desde o tempo da medicina grega é denominado tananã, e que pode simular todo um conjunto de graves perturbações. Nesses casos, não consideram a vida ameaçada e até acham provável o reestabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a tananã de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso da paciente de Breuer era daqueles em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de tananã. Então, ele está falando de um quadro em que os médicos, ao não encontrar causas orgânicas, tratavam como se não fosse algo grave. Podemos também acrescentar, consoante a história clínica, não só que a afecção lhe apareceu quando estava tratando do pai, que ela adorava, ele volta a dizer Dana O, né? E cuja grave doença havia de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa de seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Então, ele volta à história de Ana O. E aí, gente, pelo que eu contei, vocês imaginam, né, que palavra que eu omiti? Qual era essa condição em que pacientes apresentavam sintomas, que esses sintomas levavam quem examinava, o médico que examinava, a imaginar que se tratava de algo bem grave, mas ao fazer exames, ao avaliar, ao tentar encontrar uma causa biológica, uma causa orgânica para o que estava acontecendo, eles não encontravam. Como que era o nome desse estado? Eu conto no próximo vídeo.